Boa noite, a paz do Senhor Jesus. Vim aqui ler o Evangelho de Jesus, a palavra de Deus, e avisar a esses moradores da terra que Jesus está voltando. A Bíblia diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, porque um dia muitos irão desejar por ouvir estas palavras e já não mais terão a oportunidade e nem o prazer de encontrar nesta palavra o que desrespeitava a todos quantos viveram nesta vida. Jesus falou que Deus deu o direito do arrependimento até os gentios. Todos têm o direito de herdar a salvação eterna por meio de Jesus, o único mediador entre Deus e os homens, o único advogado, aquele que assentou-se à destra de Deus Pai, e a Ele foi dado todo o poder, toda a glória, toda a autoridade, no céu e na terra. Jesus, por meio deste nome, o homem encontra a salvação. Por meio deste nome, o homem tem a remissão dos seus pecados. Só por meio de Jesus. Então esquece Buda, Maomé, Chechenoe, Dalai Lama, Allan Kardec, Maria, Pedro, João, Paulo. Esquece esses homens, porque só em Jesus o homem tem a salvação. Só nele o homem encontra a vida eterna. A Bíblia diz: quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz. Não é espírito de demônios, é o Espírito Santo de Deus, que veio ao mundo para convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê mais em Jesus, acredita em religião, acredita em Maria, acredita em papas, acredita em padres, mas não em Jesus. Por isso que o mundo está vivendo uma bagunça, e vai piorar as coisas, porque enquanto Jesus não volta, as dores de parto vão se multiplicar, como a mulher que está para dar à luz. Isso Jesus comparou aos fins dos tempos, os sinais dos finais dos tempos, aonde haveria morte, tragédias, terremotos, maremotos, tsunami, inundando muitas cidades. Isso só o princípio das dores. Haveria fome, peste, coronavírus, HIV, sífilis, câncer, todo tipo de doença. O mundo está sentindo as dores de parto. O profeta Isaías falou que a terra está igual um bêbado, cambaleando, dando seus ais, a terra está dando gemido, porque o pecado se alastra em todo o planeta, de norte a sul, sul a oeste. O pecado tem afetado todos os moradores da terra. A Bíblia diz que Deus viu que a maldade do homem era tanta que Deus teve que pôr um fim. Deus teve que consumir e extirpar o homem da face da terra e criar uma nova geração. Só que essa geração que Deus criou depois do dilúvio está pior do que a geração do dilúvio. São amantes de si mesmos, homens avarentos, homens egoístas, que só pensam em si mesmo e nada do próximo. Mas enquanto o homem está respirando, Deus está dando tempo para ele se arrepender. Aqui em Mateus capítulo 3, diz assim a palavra do Senhor: e naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizendo: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, que disse: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. E este João tinha as suas vestes de pelos de camelo,
e um cinto de couro em torno de seus lombos, e alimentava-se de gafanhotos e de mel silvestre. Então ia ter com ele Jerusalém e toda a Judéia, toda a província adjacente ao Jordão, e eram por ele batizados no rio Jordão, confessando os seus pecados. E vendo ele muitos dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, dizia-lhes: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Jesus, lá em Mateus 23, 33, ele também diz aos fariseus hipócritas, aos religiosos: raça de víboras, serpentes, quem, como vocês pensam, que escaparão da condenação do inferno? Da condenação do inferno, como vocês pensam que escaparão dele? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não presumais de vós mesmos, dizendo: temos por pai Abraão, porque eu vos digo que, mesmo destas pedras, Deus pode suscitar filhos a Abraão. E também agora está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. E eu em verdade vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Em sua mão tem a pá, e limpará a sua eira, e recolherá no seu celeiro o seu trigo, e queimará a palha com fogo que nunca se apagará. Amém? Você prestou atenção na leitura? Jesus, antes de vir à terra, o seu caminho estava sendo preparado por homens de Deus, profetas de Deus, que vieram. Diz a Bíblia que até de madrugada Deus enviava profetas para profetizar o povo, mas o povo mesmo assim continuou na rebeldia contra o Senhor, e não queria o acerto, o prumo, não queria colocar a casa em ordem. Por isso que Deus tratava aquele povo de Israel como casa rebelde, casa de rebeldes. E eles não queriam o conserto com o Senhor, reatar a aliança que eles mesmos a transtornou. Então Deus levantou homens, profetas, para profetizar ao povo, e profetizar principalmente aos principais, aos sacerdotes daquele tempo. Só que aquele povo já estava com o coração endurecido, altivo, e eles não criam mais nas profecias vindas de Deus, as palavras vindas da parte do próprio Deus a eles, como conserto, como arrependimento, como restauração. Deus sempre demonstrou, por muitas e infalíveis vezes, que queria o conserto com a casa de Israel, que eles deixassem os seus maus caminhos e voltassem aos caminhos santos do Senhor. Todavia, Deus nunca ficou sem testemunho, sem testemunhas aqui na terra, e ele sempre tinha alguém a proclamar que só o Senhor é Deus, que ele permanece assentado e ele está com domínio, controle sobre todos e sobre tudo. Deus ainda é santo, Deus ainda é justo e Deus ainda é fiel. A palavra dele não volta vazia. Ainda que uma neve e a chuva do céu cai e para lá não torna mais, ela vai produzir fruto para o agricultor. Assim também é toda palavra que sai da minha boca, ela vai e não voltará vazia, antes prosperará naquilo que a enviei. A palavra de Deus, ela é como uma espada que corta, ela arranca, mas a palavra de Deus também, ela é consolo, e ela é conforto para aqueles que esperam no Senhor. Então Deus teve que mostrar à nação de Israel que futuramente iria trazer a remissão, iria trazer
o conserto através de Jesus, seu Filho. Porém eles, com o coração endurecido, já estavam profanando o templo do Senhor. Eles já não criam mais em profecia, não aceitavam mais a correção de Deus, porque eles se tornaram filhos bastardos, filhos que não recebiam mais a correção do Pai. E Deus levantou profetas, e o último profeta que ele levanta foi o profeta João Batista, homem desde o seu nascimento, na verdade, desde o ventre da sua mãe, cheio do Espírito do Senhor. Deus escolheu o pai, a mãe de João Batista, para dar a luz a este magnânimo profeta, que futuramente estava pregando na Judéia, pregando à beira do Jordão: arrependei-vos, porque o reino dos céus está próximo, porque o reino de Deus está para chegar. Jesus estava sendo preparado o seu caminho, para que quando ele viesse, ele encontrasse aqueles que o esperavam, segundo as profecias que a respeito de si haviam. Então João Batista, cheio do Espírito Santo de Deus, ele estava lá com uma vestimenta não de um homem digno, não de um homem bem sucedido, de um homem importante, porque profeta de Deus, ele não está para ser bem visto por ninguém, ele não está para arrancar aplauso de ninguém. Profeta de Deus não está para ser ovacionado por ninguém, ele está para ser chicoteado, até morto, por causa desta palavra, por causa da missão que ele tem aqui na terra. Não foi diferente com este profeta. Muito embora os poucos dias que ele viveu aqui na terra, a sua morte foi uma morte desonrosa, uma morte cruel, e eles escolheram justamente o profeta João Batista, porque de longe ele profetizava que Herodes estava com Herodias, mulher de Filipe, o irmão, e ele estava traindo, estava em adultério, e João Batista profetizava, pregava a verdade. Só que custou a cabeça dele numa bandeja, e foi a alegria dos ímpios, foi a alegria do mundo, porque o mundo alegra-se. Jesus falou: o mundo vai alegrar, vós chorareis, mas vem a hora em que vós exultareis a alegria, e o mundo vai se lamentar, com tristeza, com choro. O mundo de alegria, que buscou na cachaça, na maconha, nas drogas, no futebol, na novela, em toda a porcaria que o cinema lançou, este mundo mesmo vai se lamentar quando vê Jesus aparecer nas nuvens dos céus, com poder e grande autoridade. Jesus, o seu caminho estava sendo preparado, como agora nesses últimos tempos a sua volta está sendo anunciada. Por isso que o Evangelho é o homem se arrepender perante Deus, não é perante os homens, não é para mostrar boa aparência, que faz, que é ou que não é, é diante de Deus. A Bíblia diz aqui nesse capítulo que eu li, no versículo 8, produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. É as obras que mostram que ele não é mais conivente com o pecado, ele não coabita mais com a imundícia deste mundo, porque ele foi santificado na verdade, foi santificado pela palavra de Deus. A palavra de Deus santifica o homem, limpa o homem, para que ele dê frutos, para que ele dê mais frutos, e o fruto dele permaneça. Mas os homens de Deus, eles não foram recebidos com glórias humanas, como você vê as estrelas do futebol, por onde passam, é ovacionados, aplaudidos, é tido de tão grandes glórias, de honras e de majestades. Mas a glória do mundo, a glória do homem, disse o apóstolo Pedro, é como a erva que cai murcha, mas a palavra de Deus permanece para sempre. Eu não troco Jesus por Neymar, eu não troco Jesus por nenhum artista, porque Jesus morreu para me dar a remissão, para me dar a salvação. Neymar está aí, tem dinheiro, mas não compra a salvação. Pode ter o dinheiro do mundo inteiro, mas a Bíblia diz: o que vale o homem ganhar o mundo inteiro e perder a salvação? Você não lembra do Michael Jackson? Era rico de podre, mas morreu, e aonde está a riqueza dele? Está lá,
homens, mulheres lutando para ver se fica com a herança e a alma do cidadão, porque o que interessa para nós e para Deus é a alma, porque o dinheiro teu, a sua vestimenta, a sua fortuna para Deus não tem nenhum valor. Pelo contrário, isso é abominação, porque o homem põe no coração a confiança no dinheiro, na prata e no ouro. O que adianta ganhar o mundo inteiro, ser famoso, conhecido, sendo que diante de Deus é um pobre miserável, cego, desgraçado e nu, porque não tem a graça de Deus, não recebeu o arrependimento e nem o perdão de pecados, porque o homem pensa que vive aqui na terra, desagradando a Deus, bebendo, fumando, se prostituindo, depois que morre, vai lá no cemitério levar uma vela, e depois está tudo bem. Está tudo bem? Então Jesus, ele é o mentiroso na história, porque Jesus falou que o inferno é real, e o homem, se não se converter, é para lá que ele vai. Este homem do tecnologia, o homem da internet, o homem do dinheiro, o homem da boa finança, se não se converte, não se arrepende, é lago de fogo e enxofre, como Michael Jackson, Elvis Presley, como Raul Seixas e muitos outros artistas que trocou a vida eterna por fama, por ganância, por dinheiro, achando que isso é coisa valorosa e importante. O importante para o homem é se seu nome está escrito no livro da vida, porque se não tiver, não vai estar lá naquele dia para entrar no repouso eterno, no gozo eterno. Mas o mundo gosta de fazer palhaçada. O mundo está cheio de palhaço, palhaço aqui, palhaço acolá, e aí vai, cheio de homens que pensam que esse Deus está para brincadeira. A Bíblia diz em Hebreus 10, versículo 31, horrível coisa é cair na mão desse Deus vivo, porque esse Deus não é o Deus dos católicos, que está pregado numa parede ou numa estátua. Esse Deus é o Deus de Israel, Deus de Moisés, o Deus de Elias, é o Deus de João Batista, é o Deus da Bíblia. Mas o mundo está lá buscando fama, buscando reconhecimento. É o prêmio Nobel do ano para o grande emissionário da TV Bandeirantes, TV Globo, TV Record. É a estrela do futebol que está sendo homenageada. Este mundo gosta de fazer homenagem aos seus ídolos da música, do futebol, do cinema, de Hollywood. Mas Jesus, ele mostra que os ídolos não é nada. E quem segue o ídolo se torna um cego, cego guiando cegos. Ambos os dois cairão no mesmo buraco, a condenação do inferno. Porque Jesus não brincou quando ele falou do inferno. E pelo contrário, Jesus foi a única pessoa que mais pregou sobre o inferno e falou dele do que qualquer outro. Mas é engraçado que o Papa Francisco fala que Deus não é um ser vingativo que vai ter coragem de jogar o homem lá no inferno. Então deixa o homem não se converter, sair da prostituição, sair, largar o adultério, largar a pornografia, largar a cerveja, a maconha, para você ver se ele não vai para lá. Porque Deus não é esse Deus que o mundo inventou. Esse Deus é um Deus misericordioso e também vingativo. Ele vai vingar de todos os moradores da terra, porque ele tem uma contenda com todos os moradores da terra, da Índia, da África, de todas as nações da terra. Deus tem um juízo e ninguém vai escapar dele. Mas mataram os profetas, é isso que o mundo gosta. Colocar lá no Coliseu, lá de Roma, para ser comido por leão vivo, como fizeram com os cristãos. Jogava lá e os leões vieram e comiam. Assassinos, filhos do diabo. E o homem que aceita e é conivente com esses assassinos, com esses homens em pele de ovelha, lobos cruéis, também é digno de morte. Se você não defende o evangelho, então fica quieto. Para de defender homens que estão lá ganhando dinheiro na política e já entregaram a alma, porque eles não vão fazer nada para pregar esta palavra, a palavra da verdade.
Eles não vão fazer nada por você. Quem fez foi Jesus, foi Deus. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho, para que todos os quantos nele crê não pereçam, mas tenham a vida eterna. Mas quem não crê no Filho já está condenado. A condenação é esta, disse Jesus: a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas. Ama mais carnaval, mais cinema, praia, shopping center, mais funk, sertanejo, pagode, rock and roll, do que a Deus. E ainda fala que tem Deus no coração. Só se for o Deus diabo, D minúsculo, Deus desse século, que cegou o homem, que só busca prazer, sensualidade, sexo fora do casamento, porque isso é fornicação, prostituição. E a Bíblia diz que não vão entrar no reino dos céus aqueles que tais coisas praticam. O sexo é só dentro da comunhão, selado ao casamento de um homem com uma mulher. E não é matrimônio dado por papas e nem pastores, é a união que é selada diante de Deus, porque Deus foi testemunha de quando você assumiu a sua esposa. Mas o homem não quer este compromisso, nem com a esposa, porque ele larga e casa com outra, larga outra e casa com outra, aí vive uma palhaçada. É o bambambam da mulherada, bambambam que vai apodrecer lá no inferno, chorando, lamentando, porque o que adiantou ganhar este mundo? O evangelho é para o homem se converter, se arrepender, não é para você ficar rico, ter dinheiro, ter conta recheada. O evangelho é sofrimento. Quer sofrer por este Jesus? Então negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga a Ele. Não é para você ir para uma religião, dizer que é um religioso, que vai todos os dias ao culto, mas não demonstra o amor ao próximo. E João Batista pregava: eu sou só uma voz, eu não sou pastor, eu não sou missionário, eu não sou pregador, eu sou só uma voz, servo inútil do Senhor, que só faça aquilo que Ele manda. Eu vim aqui pregar. Se você não crê, é problema seu, porque morrem 3, 4, 5 pessoas por segundo, e você pensa que está indo para um bom lugar? Está indo para o inferno, porque pensou que tinha Deus no coração, pensou que andava com Deus aqui na terra, sendo que estava andando com o diabo. Estava lá, falando que tinha Deus, mas com um copo de cerveja dentro de casa, ensinando o filho a ser um bêbado, um depravado, botando aqueles artistas para incentivar, dar má influência ao povo. João Batista veio preparar o caminho do Senhor Jesus. Eles não aceitaram. A Bíblia diz em João capítulo 1 que ele veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Mas a todos quantos o receberam, Deus deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Então Jesus veio e eles não receberam, desprezaram, insultaram a Jesus, colocaram ele na cruz e gritaram: salva-te a ti mesmo, não salvou a muitos? Será que não consegue salvar você mesmo? Aí, diante de Anás, Caifás, que era o sumo sacerdote daquele tempo, e diante de Pilatos, eles gritaram: crucifica Jesus, solta para nós Barrabás. Aí não reclama quando Barrabás estiver lá na creche matando, quando estiver lá dentro da sua casa. Depois não vem culpar a Deus, porque está passando por tantas coisas ruins, porque tanta tragédia, porque tanta morte, porque o mundo preferiu Barrabás, mandou crucificar o Filho de Deus, mandou matar o Pai da eternidade, o Príncipe da paz. Para quê? Para ficar no funk, para ficar na novela, no futebol, porque o que o mundo gosta é de prazer, sensualidade, é de imoralidade. O que o mundo gosta é de fazer sexo com todo mundo, viver uma vida desonesta, uma vida ingrata a Deus.
voz do que clama no deserto. O profeta Isaías profetizou deste profeta, e o último profeta a trazer esta mensagem foi o profeta Malaquias, no capítulo 3, que ele enviaria o anjo do Senhor diante da sua face, e ele viria para preparar o caminho do Senhor. João Batista veio no espírito de Elias, e os principais religiosos não compreenderam. João Batista estava profetizado pelos profetas Isaías e Malaquias, e ele falou, só que eles não reconheceram que era o espírito de Elias que estava sobre ele. Mas ele não fez a chuva cessar e o orvalho cessar dos céus. Pelo contrário, ele tinha uma mensagem objetiva, uma mensagem de Deus: arrependei-vos, raça de víboras. João Batista olhou para os principais sacerdotes e dizia aos fariseus e saduceus: raça de víboras, arrependei-vos e produzi, pois, frutos dignos de arrependimentos, porque é chegado a vós o reino dos céus. E ele falou: está vindo aí, que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de desatar as correias das suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Eu batismo com água para a remissão dos pecados, para o arrependimento. Mas depois de mim veio um que é antes do que eu, que foi primeiro do que eu e é depois de mim. João Batista estava falando de Jesus. Jesus que nasceu, e ele com 30 anos começou o seu ministério, e ele veio pregando: arrependei-vos, porque o reino dos céus é chegado até vós. Arrependei-vos era a mensagem de Jesus. O reino dos céus é descido até vós. O reino de Deus desceu ao reino dos homens, mas os homens trocou ele, como até hoje está trocando. Não querem. O que eles querem é viver uma vida de prazer, é uma vida de desonestidade, uma vida profana. O que eles querem é uma vida ímpia, gastar dinheiro, esbanjar, ter as melhores mulheres, sair com as melhores mulheres, ir para os melhores motéis, ter os melhores carros. O que o homem quer é só diversão, achando que isso é diversão. Só que o que ele não sabe é que a diversão dele vai acabar em tragédia, a morte eterna, aonde ele passará de eternidade a eternidade num lago de fogo e enxofre, a segunda morte. A segunda morte é pior do que a primeira, porque o corpo terá que ressuscitar do pó da terra, a alma vai ter que dar conta. Se estiver no mal, se estiver no inferno, vai ter que sair e comparecer ao juízo para receber aquilo que fez em vida, segundo as suas obras. Só que Jesus falou de João Batista: dos nascidos de mulher não houve profeta maior do que ele. Não houve. João Batista, Jesus até chorou por causa deste homem. Um homem separado de Deus, para Deus. Um homem que foi dedicado a sua vida ao Senhor. Não foi ao ministério da igreja A ou B, da religião C ou D. Foi ao Senhor, ao Deus de Elias, ao Deus de João Batista. A vida daquele homem era totalmente a Deus, servia ao Senhor, e não era dentro de um templo, como aqueles religiosos faziam, pela hipocrisia estampada nas suas faces, com a máscara na sua boca. Era com um coração inteiramente a Deus, com uma vida santificada, separada para Deus. E ele não vivia com um terno bonito, sapato do ano, andando de carro bom, casa boa. Ele vivia lá no deserto da Judeia, comendo gafanhoto, mel silvestre. A sua vestimenta era couro de camelo. E todos vinham ver quem era aquele profeta,
porque aquele profeta começava a profetizar montes. Aí ele começava a profetizar, chegava um, e ia confessando os seus pecados, e se batizava nas águas do Jordão. E aquela fama, aquela notícia, chegou até Jerusalém, até o templo, e eles mandaram da Judeia, da Galileia, saduceus e fariseus, para ver quem é aquele homem, e perguntaram para ele: quem que és tu que batiza, sendo que não és o Cristo, nenhum dos profetas? E ele disse: eu sou só uma voz, como falou o profeta Isaías: endireitai os vossos caminhos, e endireitai as vossas veredas, aplanai os vossos caminhos, e endireitai as vossas veredas. Só que eles esnobavam, não queria saber, porque ele pensava que o profeta era aquele que vivia no templo consagrado verdadeiramente, que estava lá servindo em jejum, súplicas e orações a Deus. Só que João Batista estava lá profetizando aos montes, aos outeiros, e ele falou que Jesus tinha uma pá que limpará da sua eira, e ele vai recolher o seu trigo e ajuntar no celeiro, e a folha, a palha, vai ser queimada como fogo. Vai chegar o dia que Deus vai fazer a separação entre o trigo e o joio, entre o justo e o injusto, entre o fiel e o infiel. Deus vai fazer a separação entre aqueles que serviam a Ele e aqueles que não serviram a Ele, aqueles que foram obedientes ao seu evangelho e aqueles que foram desobedientes ao seu evangelho. Deus vai separar o ímpio do piedoso. Deus vai separar a igreja do mundo. Deus vai recolher o seu trigo no seu celeiro. Por isso que está escrito em Mateus 25: vinde benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que está preparado desde a fundação do mundo, para os escolhidos, para a igreja santa, que se separou da corrupção do mundo, separou da política podre deste mundo, porque é onde não habita a justiça de Deus. Mas os homens estão insistindo que a justiça do homem prevalecerá, vai prevalecer na corrupção, vai prevalecer na desonestidade. Homens detratores de males, inécios e infiéis em seus contratos, homens caluniadores, raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Jesus veio para morrer, para nos livrar dessa ira futura, a ira do Cordeiro, que vai cair sobre todos. A Bíblia diz em Apocalipse que eles vão desejar montes, outeiros, caiam sobre nós e nos esconda da face da ira do Cordeiro. Jesus que morreu para perdoar o pecador, mas o pecador que quis uma vida profana, ingrata, injusta, impiedosa, vai desejar que o montes caia sobre as suas cabeças, para que eles não vejam a ira desse Deus. A Bíblia diz: horrenda coisa é cair nas mãos desse Deus vivo, porque o nosso Deus é um fogo consumidor. Deus, disse o profeta Malaquias, ele vai vir como um fogo abrasador, que vai consumir todos os ímpios, vai acabar com a gracinha deste mundo, que gostou de viver uma vida profana, que gostou de trocar as noites, trocar o dia, trocar a vida eterna pelo prazer momentâneo. Mataram os profetas, não quiseram saber da mensagem da igreja, não quis ler as escrituras, nem examinar o que diz este livro, mas ele quis ficar na beira da televisão, assistindo lá o Faustão, assistindo a Xuxa, assistindo estes endemoniados. Do que? Se encher do conhecimento de Deus e do seu Espírito Santo. Quiseram, por vontade própria, dançar funk, dançar axé, rebolar funk,
ir pro cinema, ir pra praia, né? Para bronzear o corpo, deixar o corpo queimadinho. Lá no inferno, o que mais vai ter vai ser fogo. Vai queimar pele, vai queimar cabelo, vai queimar cérebro, vai queimar tudo. O homem não vai ter tempo nem de se respirar. A única palavra que ele vai falar lá no inferno é misericórdia. Tem misericórdia de mim, Senhor. O Senhor da igreja, desta palavra. Não é o Senhor dos homens, é o Senhor Jesus. Só que lá vai ser tarde demais. Hoje a Bíblia diz: clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que tu não conheces. As coisas ocultas que Jesus falou que foram ocultadas aos sábios e entendidos e revelados aos pequeninos. Quem quiser, tiver sede, venha e beba de graça desta água. O profeta João Batista morreu. Jesus começou o ministério e ele tinha uma mesma mensagem. Só que com Jesus, a ira, a inveja, a crueldade daqueles homens era tamanha que a todo momento, a todo instante, eles desejavam matar Jesus. Eles tentavam a todo custo pegar Jesus para acusar ele. Só que não conseguiram e nunca vai conseguir. Contra a igreja, contra este nome, alguma coisa. Não consegue. Já tentaram lá na Índia. A Globo não mostra a morte dos cristãos. A Record, que diz que é cristã, mas não é, não mostra o que acontece na Índia. Lá na África, aonde os cristãos, por causa dessa palavra, estão sendo torturados, mortos, apedrejados. Não mostra. A mídia nunca vai mostrar a verdade, mas a Jesus, pela sua palavra, mostra. Os profetas de Deus profetizam, porque os profetas falsos estão lá profetizando prosperidade, como a Universal, como a Mundial, como a R.R. Soares, a Mundial da Graça, Show da Fé. Está lá profetizando a prosperidade que o povo gosta, as bênçãos que as pessoas vão atrás, mas de conserto, de arrependimento, de vida nova, poucos querem, poucos estão interessados. Por isso que Jesus falou: a porta é estreita, o caminho é apertado, que conduz à vida eterna. Poucos são os que a encontram, poucos encontram esta porta. Eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á. Entrará, sairá e achará passagem. Jesus é a porta, mas é na porta espaçosa, o caminho largo que conduz à perdição. E Jesus falou: muitos são os que entram por ela. Na porta espaçosa, o homem faz o que quer, o que dá na telha, o que o coração diz, o que ele gosta. Pecado, iniquidade, transgressão, impiedade. Ele gosta de forró, sertanejo, pagode, funk. É isso que a porta espaçosa promove. E nudez, sensualidade, vaidade, adultérios, pornografias, prostituições, avarezas, adultérios, idolatrias. Porta espaçosa, que muitos são os que entram por ela, porque a porta... Eu já estou trabalhando. É engraçado que se tem alguém com a Bíblia na mão, pregando a palavra de Deus, para o mundo é vagabunda. Para o mundo não tem o que fazer. Mas se tivesse aqui aquele funkeiro, filho do diabo, aquele roqueiro endemoniado, aquele artista, aquele ídolo do forró, ele não mandava trabalhar. Mas se tem alguém com uma Bíblia na mão, para eles é vagabunda. Mas Deus prometeu que vai arrancar esta palha e vai jogar no lago de fogo e enxofre. Vai queimar. Não vai sobrar história para contar. Não vai ter argumentos contra Deus. Porque Deus mandou pregar a palavra para o pecador se arrepender.
coisa que o pecador não quer, porque o que ele quer é ídolo, o que ele quer é pornografia, é dançar forró, dançar funk, ir para baile funks, para sertanejos. Este mundo está um caos. Deus está por aqui com essa geração, geração maligna, geração perversa, geração de adúlteros, geração de adúlteras. Ao Senhor vai julgar grandes e pequenos, ricos e pobres. As pessoas não aceitam a palavra de Deus. Mas tivesse aqui o padre rezando, ele estava aqui, joga água benta na minha mente, joga água benta na minha cabeça, com aquela feitiçaria do catolicismo, que é feitiçaria, abominação a Deus. Mas se tem alguém pregando esta palavra de Deus, as pessoas não querem aceitar o que Deus fala. Vamos ver se no dia do juízo, quem é que vai falar? Quem é que vai dar a última palavra? Porque o homem fala o que ele quer aqui na terra. A porta espaçosa, você pode ir fumar maconha, beber cerveja, trair a sua esposa, você pode fazer o que quiser, o que der na telha. Mas um dia você vai morrer. E depois da morte, para onde vai a sua alma? Porque este corpo podre vai descer à sepultura. E a alma? Porque a eternidade não é 100 anos, 100 dias, 10 dias. A eternidade não tem fim. Lá no lago de fogo e enxofre, vão desejar por uma gota de água. Por ouvir esta palavra, não vai ter mais oportunidade. Mas hoje o homem faz chantagem desta palavra. O homem brinca, o homem xinga, o homem humilha aqueles que Deus envia. Porta espaçosa. Aí João Batista falou: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Jesus falou em Mateus 23, 33, serpentes, raça de víboras. Ele censurou aos religiosos. O idólatra do futebol não aceita. Taca a buzina, xinga, fala. Mas se tivesse aqui o Neymar, o ídolo dele, ele não tacava a buzina, ele gritava o nome de Neymar. Como vocês pensam que escaparão da condenação do inferno? Rezando Ave Maria? É bem pouco. Não adianta rezar Ave Maria, porque não tem isso na Bíblia. Quem ensinou a rezar Ave Maria? Foram os papas, para arrancar dinheiro do povo, para fazer comércio, para usufruir a fé de muitos que estavam caminhando nesta palavra, transtornando. Aí as pessoas pensam que qualquer sacrifício que elas fizerem, elas vão ser tidas de merecedoras de entrar no reino dos céus. Mas não vai mesmo, vivendo na idolatria do futebol, na idolatria da música profana, porque gosta de ouvir funk, ouvir futebol, cinema. Mas Jesus, o mundo não quer. Jesus falou: o mundo me odiou, odiará também a vós. O mundo me perseguiu, perseguirá também a vós. Essa geração é a pior geração. E Jesus falou que essa geração não vai passar sem que tudo se cumpra. Não cai um tio da lei, não vai cair uma palavra que está profetizada aqui. Você pode beber, fumar, vadiar, se prostituir, mas essa palavra vai se cumprir. E se você não se arrepender, se converteu, nasceu de novo, ai de você, porque hoje você foi avisado. Jesus está voltando. Morrem 105 pessoas por minuto. A cada 3 segundos, uma pessoa comete suicídio. E o homem está brincando com esse Deus, com essa palavra. Está brincando, como brincaram lá no Coliseu, lá em Roma, com os cristãos que eram assassinados, jogados vivos na arena dos leões, e eram comidos vivos. Só que a Bíblia diz, pela boca do profeta Isaías, que a terra está cambaleando como bêbado, bêbado do sangue dos inocentes, dos profetas, dos apóstolos, da igreja. A terra está embebendo o sangue inocente que foram derramados por homens cruéis,
sem afeto natural, irreconciliáveis, detratores de males. Em sua mão tem a pá, limpará a sua eira e recolherá no celeiro o seu trigo. Sabe quem é o trigo? É a igreja santa, é o povo de Deus. E o joio é o ímpio, é aquele que só vive na profanação, aquele que gosta de fumar um cigarrinho de maconha, fumar 2, 3, que gosta de viver de cachaça em cachaça, de bar em bar, de esquina em esquina. O ímpio que não aceita aquilo que Deus fala, segundo a sua palavra, que manda Deus calar a boca. A audácia do homem é tamanha que manda Deus calar a boca, manda Deus trabalhar. Essa geração maligna tem a ousadia de falar isso para Deus, de blasfemar de Deus, deste nome. Só que Deus não dá para brincadeira. Ou o homem se converte, ou o homem morre e vai ser condenado ao inferno. Porque não tem purgatório, não existe purgatório, não existe reencarnação. Porque se existisse, Jesus não teria vindo na terra, morrido